Olá, tudo bem? Tudo bom, crianças? Boa tarde para vocês. Vamos trabalhar agora história, vamos falar um pouquinho sobre o voto no Brasil. Coincidentemente, né, com o período eleitoral aqui que nós passamos, né, votações ontem para prefeito, vice-prefeito e vereadores, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o voto. Como era esse voto, né, no Brasil Colônia? Vamos ver então? Pegue seu livro de história, página 92 a 94. Explicarei o texto e tem algumas questões para serem resolvidas. Vem comigo que você vai aprender tudo direitinho. A história do voto no Brasil. Preste atenção. Você tem aqui ah, já a introdução do conteúdo, certo? No ponto 2 aí, né? A história do voto no Brasil. Nós já estudamos na aula passada que democracia é o governo feito pelo povo, certo? Mas você também estudou que a democracia, ah, em termos atuais, né, hoje em dia, todos votam. Antigamente não era assim. Era democracia, entre aspas, mas algumas pessoas da sociedade não eram vistas como pessoas que tinham direito a exercer, né, o voto. Como, por exemplo, as mulheres, as pessoas pobres, os escravos, as pessoas que não tinham sangue europeu, né, os indígenas, outras nacionalidades, pessoas assim com menos esclarecimento, crianças, né, crianças já não votam mesmo, mas adolescentes, né, de até 16 anos. Então, não era bem assim. A democracia era mais fechada, né? Era um grupo de pessoas que faziam as leis e ali resolviam para a nação toda. Hoje não, a democracia é aberta. Mulheres, homens, é, pessoas pobres, pessoas ricas, hum, pessoas que vieram de outro lugar, certo? É, tendo um título, tendo uma identidade, tendo a idade, vai votar, vai exercer o seu direito de voto. No Brasil, você acha que essa prática foi sempre assim? Não, né, gente? No Brasil, antigamente, ninguém tinha essa liberdade que nós temos agora. As pessoas podem fazer do seu voto, né, um grito aí de melhora. Mas nos tempos coloniais, veja bem, a primeira votação registrada no Brasil foi em 1532, certo? 1532. Quando o Brasil era colônia de Portugal, quando o Brasil dependia de Portugal, tudo que era resolvido aqui no Brasil tinha que vir de Portugal, autorização, né, o alvará, tinha que vir organizado lá do rei de Portugal, que era Dom João. Então, ela ocorreu quando os moradores de São Vicente, né, a primeira vila fundada aqui no Brasil pelos portugueses, que localizava ali em São Paulo, a vila era lá em São Paulo, elegeram de maneira indireta. Então, indireta, o que, que é isso? Não é democracia. É simplesmente um conselho de pessoas que elegeram e que fizeram a votação e que escolheram a melhor solução. Então, isso é democracia de forma indireta, quando só uma parte da população participa. Quando é democracia com votação direta, as pessoas vão e participam como nós fizemos ontem, na escolha do prefeito e dos 15 vereadores. Bom, então aí o que, que acontece? Eles se reúnem, né, e escolhem alguns representantes da vila que determinaram alguns para serem os conselheiros responsáveis. Então aí tinham os conselheiros, as pessoas que davam os conselhos e viam o que, que era a melhor solução. Surgia algum problema, eles se juntavam e tentavam resolver, e o que eles falassem estava falado, certo? Não tinha mudança.
Agora, com o passar dos anos, né, e dos séculos, ainda nos tempos em que o Brasil era dominado por Portugal, certo? Pelos portugueses, lá no período colonial, foram fundadas novas vilas que eram os grandes porções territoriais ali e que ficavam sendo governadas, dirigidas pelas câmaras municipais, certo? Esses órgãos, certo? A Câmara Municipal era responsável por resolver os problemas de cada vila. Então, em cada vila ali tinha um aglomerado de vilas e uma câmara ali para resolver. Então, essa câmara resolvia o problema das vias. Cada um resolvia de acordo com a sua função. Aí resolvia problemas, aplicava justiça, se precisasse entrar com justiça, prender alguém, ou suspender alguma coisa, ou multar, ou às vezes executar. Eles faziam isso por eles mesmos. Construção de obras públicas, né? Controle de abastecimento de alimentos, né? Porque não era liberdade como nós temos hoje, de escolha, eu posso comprar onde eu quiser, o que eu quiser. Não. Então era o tanto certo para cada família, porque o alimento também era escasso, era difícil, não tinham os supermercados que nós temos hoje, era no início de tudo. Então era muito difícil, tinha que ser controlado. Cada família podia levar tanto X de alimento, certo? Então tinha que ter alguém para controlar. E também outras funções relacionadas ao cotidiano dos moradores, né? Problemas, às vezes, assim, de relacionamento, de vizinho, que tinha também desde antigamente. Vocês têm ideia de quem podia. Você tem ideia de quem que podia votar ou ser escolhido para participar das câmaras? Gente, quase ninguém. Nós já falamos que índios, escravos, mulheres, pobres, aqueles que não eram cristãos, aqueles que não tinham sangue europeu, certo? Eles não poderiam votar. Então, eles eram um zero à esquerda. Eles não valiam nada para aquele povo daquela época, certo? Para a política daquela época. Fazer parte dos órgãos administrativos era considerado uma grande honra e era um privilégio. Então, somente homens brancos, cristãos e ricos que passavam a ser chamados de homens bons. Olha só que absurdo. Para começar, quem é cristão não faz separação de raça, não faz separação por causa de fator financeiro, né? Quem é cristão ama o próximo. Então, aqui, os homens bons, né, não eram nada bons. Eles eram muito maus. Pelo contrário, né, gente? Porque faziam separação e acepção de pessoas. Só entrava naquele lugar, só poderia exercer seu papel se fosse branco, se fosse rico e se fosse cristão. Bom, então, aí, essa parte, né, era muito pequena, era o percentual mínimo da população daquela época. Praticamente só os portugueses, porque quem vinha aqui para o Brasil, quem tinha aqui? Escravo e índio. Quando os portugueses chegaram no Brasil, aqui só tinha escravo e só tinha índio. Escravo, vírgula, pessoal, só tinha índio. E aí se tornaram escravos, né? E vieram também os africanos, como escravizados. Então, só os portugueses, praticamente, votavam, participavam. Então, tudo que eles quisessem fazer era apoiado por Portugal, porque eles eram de descendência europeia. Entendeu? Aí fica difícil, né, a gente pensar num país democrático com essa democracia indireta dessa forma, sendo que só eles poderiam agir. Bom, então, quais eram as principais funções da Câmara Municipal, então, nesse período, e quem que eram esses homens bons? De acordo com o que nós falamos agora no texto, o que acontecia? As principais funções, os principais problemas resolvidos da Câmara Municipal, lá do período colonial: resolução de problemas de cada vila. Ainda bem, né? Pelo menos problemas resolviam. A aplicação da justiça, construção das obras públicas e controle do abastecimento de alimentos. Isso foi falado no texto.
Quem que eram os homens bons? Bons, hein, gente? Tão bons que excluíam a sociedade. Eram homens brancos, cristãos e ricos que possuíam direitos políticos. Somente eles. E tinha que ter sangue europeu ainda. Quer dizer, tinha que ter vindo lá da Europa. Então, não tinha um negócio assim meio debaixo de um pano que não funcionava? Já começava aí a exclusão em 1532. Absurdo, não é, gente? Bom, então você vai citar aqueles que no Brasil não tinham direito ao voto. Se eram somente os brancos, os homens e os ricos e os cristãos, quem que não podia votar? Os índios, os escravos, as mulheres, os pobres e os não cristãos, aqueles que não tinham sangue europeu. Eles não poderiam votar. Resumindo, aqueles que estavam aqui. Eles poderiam falar pelo Brasil? Jamais. Só os outros que falavam e colocavam de acordo com as leis portuguesas. Considerando o significado da palavra democracia, pode então afirmar que no Brasil existia democracia lá naquela época? Não, né, gente? Jamais. O Brasil colônia ele não era um país democrático. Apenas uma minoria exercia o poder. Quem que é essa minoria? Os homens bons, os homens brancos, os homens ricos, os homens cristãos e que tinham sangue europeu. Então, isso não é democracia. Pelo contrário, né? Isso é ditadura, isso é reinado, certo? Porque era um Brasil regência aí que vinha as ordens lá de Portugal e tinha que obedecer. Então não era democrático, não era democracia, era bem diferente do que nós temos hoje. Ontem nós fomos à rua, votamos e escolhemos aquele que quisemos, independente se o candidato ganhou ou não, mas a gente escolheu, certo? O fato dele ter ganhado ou não depende da junção da somatória dos votos. Bom, então, que vocês possam entender que antes no Brasil colônia, o Brasil era uma democracia falsa, certo? Era indiretamente feito tudo aqui dentro do país. Hoje não, hoje nós temos uma democracia livre, certo? Direta. As pessoas escolhem os governantes, escolhem por meio do voto. E ninguém é proibido de votar a não ser que não tenha a idade mínima, que é 16 anos. Certo, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de história, falando de voto, falando de democracia, e aí fechando aí sobre o que nós concluímos e começamos também na semana passada a falar sobre o termo democracia e apresentar pelas primeiras vezes aí esta palavra para vocês. Beijo, beijo para vocês.